Quando eu digo que a gente precisa treinar e ensinar os adolescentes a se autoconhecer, muitas pessoas pensam que eu estou viajando, que isso daí nunca vai acontecer, que isso daí é ilusão. Às vezes as pessoas até falam, eles vão aprender conforme a vida vai ensinando, né? Conforme eles vão precisando. E realmente, porque nós aprendemos assim, nós somos de uma geração, eu sou, às vezes você que está me ouvindo aqui também seja, onde nós estamos aprendendo aos trancos e barrancos, digamos assim, fomos aprendendo com os tropeços da vida. Mas eu garanto que se você é mãe, você não quer que seu filho aprenda dessa forma. Você não quer que ele primeiro tenha lá um monte de queda para depois ele aprender e ver, nossa, poxa vida, eu estava fazendo errado. Eu como mãe penso assim, o que eu puder falar para meu filho, não, vai para esse caminho, ou faz assim, ou tenta cair, faz parte, mas quanto menos a gente errar, quanto menos a gente encurtar esse caminho de quedas, melhor. Correto? Você concorda comigo? E eu tô falando isso porque essa semana eu dei uma aula para o ensino médio, alunos de terceiro ano de ensino médio, alunos já aí com 17 anos, média, né, de idade, 17, 18 anos, falando sobre emoções e sentimentos. Assim, eu não sei se vocês vão ficar pasmados, mas eu fiquei, de certa forma, porque os alunos não sabiam diferenciar, não sabiam falar, isso é uma emoção, isso é um sentimento. A maioria deles falaram, nunca pensei nisso. Então a gente vê o quanto que é necessário a gente trabalhar isso daí com os nossos filhos, trabalhar com os pais também, porque a grande maioria dos pais não sabem, e foi o que eu falei mesmo para os alunos. Por que a gente não pode cobrar isso dos pais? Porque os pais são de uma geração que tiveram menos que nós ainda sobre essa questão do autoconhecimento. Então eles também não sabem. E eles não sabendo, eles não proporcionam isso para os filhos. E não é culpa deles, você entende? Então, falar sobre sentimentos, falar sobre emoções, saber diferenciar, saber nomear o que a gente sente, já é algo de grande valia. Por quê? Porque a partir do momento em que eu consigo falar assim, olha, o que eu tô sentindo é uma tristeza e não é uma ansiedade, porque às vezes a gente tem a mania de querer rotular tudo, querer não, isso é ansiedade, isso é depressão, e às vezes é só uma emoção, e a emoção é algo mais passageiro do que um sentimento, porque uma emoção é um estímulo do nosso corpo, é uma reação daquilo que a gente sente a partir de algo que a gente vê ou algo que a gente pensa. Então, se eu penso algo que um dia, lá no passado, me deixou triste, ou se eu penso em algo que pode me deixar triste, eu vou desenvolver ali uma emoção. Pode ser tristeza, pode ser algo como uma decepção, sabe? Uma coisa assim, aquele algo que vai passar logo. Agora, se não passa logo, se aquilo dali fica persistindo, e se eu tenho sempre esse comportamento, daí sim, sai do campo da emoção e vai para o campo do sentimento. Mas, no momento, o que é importante a gente ir percebendo? Será que o meu adolescente lá em casa, ele está sabendo diferenciar isso? Será que eu estou percebendo o meu adolescente numa tristeza que se repete todo dia ou 2, 3 vezes por semana?